Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passo destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Queria apresentar o requerimento 119, que diz o seguinte: o vereador signatário, após ouvir da casa, requer que seja enviado ao Executivo Municipal a sugestão de implementação de cartaz, conforme o modelo anexo, dos prédios públicos, com os números de contato de telefones úteis de emergência em locais de fácil visualização, tal como recepção, portarias e entradas. Aqui os números que são mais importantes no nosso dia a dia no momento de emergência: SAMU, Bombeiros, Brigada Militar, a PRE, PRF, a PF, a Polícia Civil, Conselho Tutelar, enfim, esses números que são importantes e no momento de aperto muitas vezes nós não temos eles nos nossos contatos salvos. Então é o 119. O 120, senhor presidente, quem assina junto é o vereador Sidnei Catafesta. Nós solicitamos aqui que, após então ouvir da casa, nós queremos que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitação de entrega para essa casa quando tiver sido concluído o relatório final elaborado pela comissão constituída pela portaria 292, de 19 de março de 2020. Essa portaria diz o seguinte: designa a Comissão Especial de Análise do Contrato Administrativo de Prestação de Serviço número 436 de 2019, celebrado em 4 de dezembro de 2019 entre o município e Mais Vida Soluções em Saúde, Eireli. De acordo, então aqui tem as seguintes as pessoas que fazem parte dessa comissão. Então, que após o término então da elaboração desse relatório final, que seja enviada uma cópia para essa casa e que, se eles tiverem alguma apresentação, que possam vir aqui na casa, então, compartilhar conosco as informações que levantaram nesse trabalho que está sendo elaborado. Então, senhor presidente, seriam esses dois pontos que... não, tem mais um pouco de tempo. Quero falar um pouco também sobre o que aconteceu ontem, então, no Cindy Lojas, dessa reunião que podemos participar. Eu coloquei no grupo dos vereadores, que todos estavam convidados. Eu não sei se todos estão no grupo, se tiveram acesso. E você não está no grupo? Tá. Bom, foi uma reunião convocada do comitê, e a qual a doutora Eleonora faz parte, mas pelo momento crítico, houve-se por bem convidar então todos, estender a todos os colegas vereadores. O prefeito Pedro Pedroso está, eu não sei se já finalizou, mas estava numa videoconferência com o governador e outros prefeitos da região, numa tentativa de sensibilizar o governador em recuar na bandeira vermelha para o município de Farroupilha, ou criar alguns outros parâmetros intermediários. A doutora Eleonora colocou muito bem antes. Nós tivemos uma explicação da secretária Vanessa ontem lá no Cindy Lojas de que o governo do estado mudou os parâmetros de classificação das bandeiras na última quinta-feira. Não dialogou com os municípios, não dialogou com os prefeitos, não dialogou com ninguém, simplesmente alterou e goela abaixo. Tanto é que ontem à tarde estava circulando as tabelas de números de óbito que nós temos devido ao Covid-19, que são 4 em Farroupilha, e na tabela do estado estava 8. Mas eu questionei daí a secretária Vanessa e também outras pessoas questionaram.
na nova classificação do governo do estado, são previsões de óbito. Então, nós temos uma previsão de 8 óbitos para a Farroupilha, sendo que temos 4. Então, são questionáveis essas novas classificações do governo do estado, e o prefeito Pedroso, assim como todos os prefeitos da região, estão trabalhando. Não sei se tiveram êxito, mas estão trabalhando para que nós possamos manter os nossos estabelecimentos abertos. Era isso, senhor presidente. Então, vamos colocar em votação o requerimento encaminhado pelo vereador Fabiano André Piccoli, o requerimento 119 de 2020. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer que seja enviado ao Executivo Municipal a sugestão de implantação de cartaz, tem modelo em anexo, que nem foi apresentado pelo vereador, nos prédios públicos municipais, com o número de contato de telefones úteis e emergenciais em locais de fácil visualizações, tais como recepção, portaria e outras entradas. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Em votação, o requerimento 120 de 2020, encaminhado pelo vereador Fabiano André Piccoli e assinado também pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a solicitação do relatório final, elaborado pela comissão instituída pela portaria 292, de 19 de março de 2020, que segue em anexo. E ainda, que posteriormente venha os integrantes, nomeados no artigo 1º, explanar nesta Casa Legislativa sobre o referido assunto. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu solicitei o espaço para apresentar alguns requerimentos. Quero aqui saudar a Maura, que está aqui assistindo a sessão, a nossa próxima assessora da casa, Camila, seja bem-vinda, está aí aprendendo. A Mônica sai nos próximos dias, é pré-candidata a vereadora junto da nossa nominata. Estou muito feliz que o partido PSD está com 22 bons nomes, que isso é muito bom, que estarão aí buscando o voto para representar a comunidade. Acreditamos que a casa vai ter uma renovação devido a alguns candidatos não serem candidatos, alguns vereadores hoje, e essas pessoas poderão estar aqui representando a comunidade na luta por dias melhores. Por isso que o vereador está aqui, o vereador tem que levar as demandas, e é nessa casa que a gente debate. Presidente, eu tenho o requerimento que é relacionado a Pedro Grendene, a Paim Filho, e também, se possível, a casa colocar aqui, lá na linha Paese, Vila Rica, que também não está meio... Ainda está a pavimentação asfáltica lá, vereador Paese, precária ainda, os buracos, alguns trechos. Seria interessante pôr aqui. Vila Rica? Vila Rica, presidente, se o senhor permitir, colocar no 122, e que a prefeitura possa, então, fazer o recapeamento destes locais aqui, que para transitar está com uma condição precária. Pedro Grandene, que é o cartão de acesso à nossa cidade, vem com o tempo ali virando em buracos. Então, é uma reivindicação da comunidade, estou apresentando. Falei com o secretário, sim, foi falado com o secretário, mas a comunidade quer o registro, está aqui, registrado, então a secretaria está providenciando e acredito que venha acontecer ainda este ano. Requerimento 122. O requerimento 123, para que a RGE... 121, para que a RGE possa
notificar e ver quem é a responsável pelos fios que estão soltos entre a floricultura 4 Estação, próximo também ao supermercado IMEC, fios que estão ali colocando em risco as pessoas. Sabemos que não dá choque, mas pode degolar uma pessoa, né? Simplesmente assim. Não morre por choque, mas perde o pescoço. Cadê a responsabilidade dessas empresas? É fio e fio e fio, mas está louco, tia, é horrível. Tem uma lei municipal que também está faltando fiscalização. Eu não sei como é que se entendem, né? Porque tem tantos fios ali que acho que dá a volta no mundo, né? Se for olhar os que tem por aí, nesses monte espalhado e amarrado nos postes. Então, aqui para 121, eu quero aqui congratular com o Santuário de Caravaggio, cada um dentro da sua religião, mas o Santuário de Caravaggio, ele recebe milhares e milhares de devotos e também turistas e de várias religiões. E agora tem um novo espaço para atrair ainda mais os fiéis e também aumentar a fé do cidadão, que neste momento de pandemia é a Ele, é ao grande Criador que a gente recorre, né? E é a Ele que vai salvar esse Brasil, esse mundo desta peste criada. E aqui tem um cartão postal que vai tornar o cartão postal, então, bem dentro do santuário, foi feito um trabalho de um artista local, coordenado pelo padre Gionei, que é o reitor do santuário. Eu quero parabenizar o belo trabalho feito do artista na sua pintura, nosso santuário. E também, presidente, quero congratular com o comércio Campiol, comércio de produtos aqui de Farroupilha, que estão, neste ano, comemorando 30 anos, levando alimento para as famílias. Parabéns a essa empresa que muito faz e muito fez, gerando emprego e levando alimento, buscando em cada canto desse país, com seus caminhões, a batata, a abóbora, o tomate, N tipos de produtos que estão na mesa do brasileiro, na mesa do povo gaúcho. Parabéns a esta empresa e vida longa a Campiol Comércio de Produtos. Presidente, eu estou trabalhando no projeto e semana que vem eu peço à comissão, então, 5 horas, se possível, comissão de obras, serviços públicos e trânsito e também a comissão de ação social, a qual eu faço parte, possamos se encontrar para debater o projeto que estamos trabalhando, que é o projeto que vem auxiliar as famílias vítimas do imóvel ter perdido seu imóvel pelo fogo, pelo vendaval e até mesmo pela chuva de pedra. É um projeto pioneiro, buscamos algumas informações em outras cidades, mas estamos confeccionando ele desde o primeiro artigo até a sua justificativa e acreditamos que é um projeto que vem a dar um apoio muito grande a essas famílias que perdem o seu imóvel pelo fogo. Então, é um projeto que estaremos discutindo semana que vem. Obrigado, presidente. Colocamos em votação os requerimentos encaminhados pelo vereador Sidnei Catafesta. Então, o requerimento 121 de 2020, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, que a RGE ou a empresa responsável faça a fixação ou remoção, de acordo com o caso, de fios soltos, aramados em poste, amarados, amarados em poste na região central da cidade. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, demais presentes,
Apenas a nível de contribuição, a gente sabe que hoje os amarrados, os fios e todas as empresas utilizam, né, os postes da RGE para fazer as suas interligações entre as comunidades, entre o cidadão e para levar internet e os demais meios de comunicação. Eu penso que talvez seria uma alternativa, e além disso, só voltando um pouquinho, como descobrir de quem são os fios que ali estão, né? Eu acho que dentro desta linha a gente poderia até avançar um pouquinho e fazer uma sugestão para os nossos deputados, né, que exijam que cada empresa tenha o seu fio de uma cor. Eu acho que aí a gente traria uma distinção de qual empresa estaria com o problema na fiação elétrica ou na transmissão, na linha de transmissão, e automaticamente se saberia de qual empresa e qual cobrar. Hoje, esse emaranhado que existe, não se sabe de quem é a responsabilidade. Então, é uma sugestão que eu acho que a gente tem que avançar para que lá na frente a gente tenha um resultado positivo. E aproveitando, nós colocamos a favor do requerimento, que é muito importante. Era isso? Obrigado, vereador Jorge Sense. Então, em votação, o requerimento 121 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Se os vereadores assim concordar, permaneça como estão. Então, aprovado por todos, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Em votação, o requerimento 122 de 2020, encaminhado também pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo afirmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Público, ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, a solicitação de melhoria na pavimentação das ruas Pedro Grendene, Paim Filho e a rodovia de Vila Rica também que foi acrescentado. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Em votação, o requerimento 123 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações ao padre Gilney Fronza, pela obra de revitalização realizada na capela principal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, principalmente pelo bom gosto e sofisticação do novo visual, dos vitrais e pintura interna, que deixaram a igreja com um aspecto mais imponente e harmonioso. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado subscrito por todas as bancadas e aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Em votação também o requerimento 124 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações a Campeol Comércio de Produtos Hortigranjeiro, pelos 30 anos de atividade em nosso município. Ao Alexandre e Simone Campeol, pela dedicação em atender a nossa comunidade com produtos de qualidade e bom preço. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, subscrito por todas as bancadas e aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Colegas vereadores, colega vereadora,
que no momento está de costa para mim, mas mesmo assim eu cumprimento. Todas as pessoas que se encontram aqui, a imprensa, a TV Serra, Rádio Espaço, que estava aí até há pouco, Rádio Miriam, a Maura, do hospital, fico muito feliz em vê-la aqui. Bem, a reunião eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reunião de ontem. Porque eu realmente me causou uma estranheza imensa quando eu vi o número de óbitos do Rio Grande do Sul, de Farroupilha, desculpe, 8 óbitos. As outras cidades eu não tinha, na realidade, como conferir, mas Farroupilha, 8 óbitos, quando nós temos 4. E mesmo assim, um desses não foi comprovado que foi de Covid, morreu com Covid e não de Covid. Aí, a nossa secretária, ela explicou o porquê dos 8. E eu, depois em casa, porque na hora eu não consegui, depois em casa eu procurei para tentar achar o embasamento científico da onde saiu esse número. E aí eu pensei com os meus botões, que ultimamente eu considero que meus botões são bem inteligentes. Conversando com eles, eu pensei o seguinte, eu não sei que epidemiologista eles estão questionando, agora com certeza eu sei que a mãe de Ná está trabalhando com eles. Porque fazer uma projeção do número de óbitos, Farroupilha teve 4 óbitos, vai ter 8. Da onde que surgiu isso? Mas que embasamento científico eles têm para dizer isso? Eu não posso dizer que serão 4, que serão 6, que serão 8, que serão 16, que serão 100, não sei. Isso vai depender de como continuar, de como vai continuar de como vai continuar as pessoas que estão sendo acometidas, a faixa etária que está sendo acometida, essas pessoas que estão sendo acometidas, se tem ou não alguma comorbidade. Não é que eu posso estabelecer simplesmente, vão ser 8 óbitos. Da onde? Eu conheço uma pessoa, não é meu paciente, mas conheço uma pessoa que foi fazer uma cirurgia eletiva, e nos exames pré-operatórios foi solicitado Covid. A pessoa não tinha nada e veio positivo. Não tinha nada, totalmente assintomática, e veio Covid positivo. Então, não é assim. Nós não podemos dizer, serão 8 óbitos. Não sei. Não pode ser mais do que isso, pode ser menos. Não tem como a gente saber. Eles estão jogando com as pessoas. Justamente porque todo mundo acha que sabe muito e, na realidade, ninguém sabe nada. Então, eles estão jogando conosco. E é por isso que eu manifestei ontem que nós temos 2 fases na pandemia aqui em Farroupilha. A primeira fase, que foi quando houve um lockdown parcial, em que a nossa maior preocupação eram as vidas, era a saúde pública. Já estou encerrando. Era a saúde pública. Esta foi a primeira fase. A segunda fase, que é agora, que nós temos que nos preocupar também com a economia. Porque nós estamos nessa brincadeira há 3 meses. Nós começamos no dia 18 de março. Abril. 3 meses. Nós estamos nessa brincadeira há 3 meses. Então, agora,
Já encerro. Só um pouquinho, vereador. Tá. Já encerro. Tranquilo, pode encerrar, concluir. Então, assim, não tem como fechar tudo de novo agora. O prejuízo estratosférico para a economia, agora fechar, é muito maior do que se tivesse permanecido fechado por mais uma semana ou duas. Mas agora fechar de novo, quando as pessoas estão começando a reiniciar de novo as suas atividades, é terrível. Por exemplo, eu vejo pelo meu consultório. Senhores, eu não tenho condição de fechar de novo o meu consultório. Já fechei por 3 semanas, agora eu não vou fechar de novo. E isso se aplica a tudo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Agora, com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta, espaço de liderança. Senhor presidente, para encerrar o meu espaço dessa noite, eu quero que, antes de falar, quero cumprimentar a Maura. A Maura foi minha chefe no Hospital São Carlos. Tenho gratidão pela Maura por tudo que fez por mim. O Sidoca, como ela mesma chama, tantas vezes que quem me deu a oportunidade de estar no Hospital São Carlos foi a Maura. Na entrevista lá, chegou o cabeludo, catafés, aquele cabelão, tinha, sei lá, mais de 10 pessoas naquela entrevista e eu fui convicto que eu passei na entrevista. Eu cheguei em casa e falei para o meu irmão, eu passei, vou trabalhar no hospital. Ah, mas não te ligaram? Eu disse, não, vão me ligar. Tinha uma mulher, cabelo bem preto lá e eu acho que ela gostou de mim. E é a Maura. E me ligaram. E lá eu fiquei, lá eu trabalhei, me dediquei. Abria cedo o hospital, não tinha alguém para ficar, eu estava lá, eu era telefonista, eu era internação, eu era porteiro, está no meu coração. Essas pessoas a gente deve a gratidão, minha tia é uma delas. Obrigado. Presidente, o projeto que vamos trabalhar na casa, se não der para implantar esse ano, porque é um período eleitoral e não quero que caracterize nada além do que é a essência desse projeto. Mas precisamos ter no município de Farroupilha a recuperação dos imóveis. O que é isso? Vamos instituir primeiro o Fundo Municipal de Recuperação Habitacional. Por quê? Do fundo vai captar recursos do ITBI, que é quando tu vende o teu imóvel ou tu compra um novo imóvel no município, tu paga uma taxa. X% vai para o fundo. Buscaremos recursos para o fundo federal, pelas tragédias através de sinistros, federal, estadual, livre, e também vamos estar trabalhando dentro da contribuição de quem quiser colocar o seu imposto dentro do fundo. E a lei de recuperação habitacional, eu sei que hoje tem o balcão que auxilia algumas famílias, de um valor X. O critério dessa lei, gente, é o seguinte: se o meu imóvel está avaliado em 238 mil, 239 mil reais, teve um sinistro total. Quanto do total desse imóvel eu vou receber da prefeitura? Claro, dentro dos critérios. De 100 a 499 mil reais, a ideia é 10%, precisamos discutir. De 500 mil a 999 mil, 2%. De 1 milhão a 5 milhões, 1%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele cidadão que perdeu a sua casa, mas eu tenho seguro, o seguro é 120 dias para pagar, mas todo cidadão que estiver de acordo, não tiver débito na prefeitura de IPTU, seja qual for os débitos, vai estar de acordo à lei. Quem vai fazer o amparo dentro do projeto prevê, então, o conselho que vai fazer toda a fiscalização, que vai ter a participação da Defesa Civil, vai ter a ação social, vai ter a finanças e vai ter o planejamento, que vai ser quem vai fazer a vistoria. Com aquele laudo, vai dizer se é parcial, se é total o sinistro. Quanto vão ganhar? Um exemplo, lá o Girelli, 600 mil foi o prejuízo dele, mas a lei, só vocês entenderem uma coisa, é apenas residencial. Vamos falar do 1º de maio. A casa aquela estava avaliada no
venal, tá, gente? Aqui, que vai valer é o IPTU. 200 mil. Quanto eles vão ter de direito a essa lei? 10%. 20 mil reais. Dentro dos critérios apresentado pelo morador, a prefeitura vai fazer a fiscalização e vai fazer o amparo financeiro para eles levantarem as paredes o mais rápido possível. Ah, mas eu tenho seguro. Que bom! O seguro porque tu teve condições de pagar. Não é baixa renda ou alta renda. É para todos os cidadãos de Farroupilha que estiverem de acordo dentro da prefeitura, sem débito com a prefeitura. É um mega projeto. E eu quero que todos vocês, toda essa casa esteja mobilizada para que a gente possa apresentar ao executivo e possa ser lei, amparar essas famílias que perderam o seu imóvel pelo fogo ou até mesmo por uma tragédia aí de chuva de pedra ou vendaval. Vamos falar mais adiante. Obrigado por eu gerar isso. Boa noite a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, colegas vereadoras, o público aqui presente, a imprensa e todos que estão às suas casas nos assistindo. Eu quero apresentar o requerimento número 125 de 2020, no qual os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo no setor competente para que seja realizada a manutenção e cascalhamento nos trechos listados abaixo. Trecho da estrada entre Linheli e Forromeco e a comunidade do Rio Burati nos trechos entre a igreja da comunidade até o Clube de Caça e Pesca. O requerimento 126 de 2020, na semana passada, conversando com o vereador Fabiano, sobre a indicação de 2 nomes de rua para a comunidade da Julieta, veio um pedido de uma das famílias lá que, historicamente, tem uma vida muito ativa na comunidade, inclusive com doação de parte de área para o Campo do Serrano, que entrou em contato, então, e pediu também para... o nome dele já está aprovado como rua, o nome desse senhor, do Darcy Luiz Farinon, na lei de 29 de novembro de 2011, então já é aprovada, não precisa passar por aqui, para que se dê a continuidade daquele trecho, o nome dele. Então, a FR 152 passaria a se chamar Darcy Luiz Farinon. Esse projeto eu vou deixar ele na casa mais uma semana, para que vocês também possam dar uma estudada com calma, conhecer o trecho, e aí na semana que vem se vota. 126? 126. Então tá. Era isso, senhor presidente. Então tá, obrigado ao vereador David Argenta. Então, colocamos em votação o requerimento elaborado, encaminhado pelo vereador David Argenta e subscrito também pelo vereador Tiago Brunet. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que seja realizada a manutenção e cascalhamento dos trechos listados abaixo. Trecho da estrada Linheli ao Forromeco, a comunidade do Rio Burati nos trechos da igreja da comunidade até o Clube Caça e Pesca. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presente, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. E o requerimento 126, 2020, então fica para a próxima segunda-feira, né, referente à nomeação, que seja nomeado a FR 152. Para a semana que vem, né? Então, o requerimento 126 vai ficar para a semana que vem e colocado em votação. Então, dando continuidade, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto. Nós temos aí os projetos do vereador suplente Tiago William, que é o 5, 6, 7, 8 e 9. Hoje nós tínhamos marcado, eu e ele, aqui na casa, às 3 horas da tarde, mas ele teve um problema, parece que de saúde em casa, e ele não pôde vir. Mas como está vencendo os 30 dias para dar o parecer,
para que não dê um parecer também ao contrário, né? Então, nós vamos retirar todos eles. Vamos retirar os 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, amanhã nós marcamos para que ele esteja aqui, e aí a gente vai dar entrada como sugestão de 1 ou 2 projetos, que é o 5, e não lembro bem o outro número. Então, eu vou retirar neste momento e vamos entrar como sugestão do projeto dele, o qual a gente vai conversar juntamente, eu e ele, para depois, então, não sei se semana que vem eu entro, enfim, mas nesse momento vai ser retirado, tá certo? Eu quero também aqui me colocar a favor do nosso comércio, da nossa indústria, enfim, da sociedade em geral, né? Porque eu creio que todos estão se cuidando muito, usando máscara, todos os acessórios, equipamentos necessários em todos os lugares. E a gente também não gostaria que fechasse o comércio, nem a indústria, porque, afinal das contas, nós precisamos garantir a nossa economia. Então, eu também quero aqui me colocar a favor dessa grande maioria, que é a indústria, o comércio, onde dá os serviços. Não podemos realmente descuidar disso, né? Com certeza, também eu quero compactuar com o vereador Sidnei Catafesta, quando ele fala da Unimed. Porque é verdade. Se paga uma fortuna da Unimed, e hoje a gente não está vendo eles ajudar em nada. Eles deveriam, sim, colocar à disposição algum leito, 2 leitos, pagar o hospital, pagar em algum lugar. Porque, eu, sinceramente, R$300 que o vereador falou aí, ele paga isso, mas tem muita gente que paga mais de R$1.000 da Unimed. Conforme idade, enfim, né? Então, realmente, eu acho que nós temos, sim, que se colocar e dizer assim, poxa vida, ir atrás e ver a possibilidade deles nos ajudar mais, aqui no Hospital São Carlos, enfim, né? Eu acho que o mínimo que deveriam fazer por Farroupilha era isso aí, né? E também não entendo, porque hoje aqui eu estava vendo aqui um novo caso positivo, e o total é de 96 casos ativos que nós temos aqui, que representa 28% do total de casos positivos aqui em Farroupilha. Nós estamos iniciando a semana com 344 casos coronavírus, né? E aí, eu falo isso porque estão sendo monitorados 167 pessoas, né? E, enfim, passaram por uma consulta no hospital de campanha e muitos deles estão sendo monitorados em casa. Veja que Farroupilha inicia a semana com 779 casos descartados, 344 casos confirmados, sendo 244 já recuperados e 167 casos, então, monitorados. Mas o que chama a atenção é que o número de óbitos, a vereadora, a doutora Leonora, também falou, 4. Graças a Deus. Farroupilha teve 4, e talvez até 3, então, né? Mas, graças a Deus. Agora, o que me chama a atenção disso é que, está aqui, eu até anotei aqui, um caso somente está no Hospital São Carlos. Um caso somente. Um caso está no Hospital São Pedro de Garibaldi, são 3 casos que nós temos hoje internados na UTI, e um caso no hospital lá de Canoas. Gente, nós temos que ser contrário, realmente, contrário ao fechamento de qualquer comércio, né? E qualquer indústria aqui em Farroupilha. Nós temos que pensar na economia. Agora, me chama a atenção isso aqui dos hospitais. Por que não ficam aqui? Por que não estão no São Carlos? Por quê? Eu gostaria até que a doutora... Eu vou pedir espaço de liderança só para dar... daí não dá. Mas depois a senhora fala, então.
O porquê disso, né? Eu gostaria até de ficar mais por dentro. Concluindo ou vai pedir? Só para concluir. Tá. Porque chama atenção, realmente. Os 3 casos de Farroupilha, por que estão em outros lugares? Não, lotado? Casos do coronavírus? É 5 que tem, não tem que ter 5 vagas? É 2. Só 2? Então teria que ter mais 1. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, por pedido, então a gente vai... Peço à Secretaria da Casa que retire o projeto 5, 6, 7, 8 e 9, encaminhado pelo vereador Tiago Ilha. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Já inicio dando a oportunidade à vereadora Eleonora para ela concluir o raciocínio dela. Uma parte, a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado de novo pela parte. Vereadora Glória, é o seguinte, na realidade nós temos 3 pessoas internadas no São Carlos, mas em suspeita, eles não são confirmados, esses que estão internados, tá? Pode ser que tenha confirmado agora um, que eu ainda não sei, então tem um, né? Por que essas pessoas foram para UTI de outras cidades? Eles não estão em leitos comuns. Tem um em Garibaldi, tem em Caxias. Por quê? Porque no momento nós não tínhamos leito ainda liberado na UTI para a Covid. Tínhamos, vamos supor, não sei, 2 ou 3 naquele momento e estavam ocupados, porque tem que ter um X de leitos para a Covid. Então, Garibaldi, agora nós temos, mas naquele momento não tinha, quando essas pessoas foram para outras cidades. Agora, a partir de amanhã, nós teremos os 5 leitos, tá? Então, será diferente. Nós teremos condições de atendimento, porque são 10 leitos de UTI, mais 5 leitos de UTI para a Covid, que é uma UTI separada. Mas no momento não tinha. Então, esses pacientes que estavam suficientemente graves, que tiveram de ser entubados, foram para ventilação mecânica, não tinha como mantê-los em leito de andar, né? Eles tiveram que ser encaminhados para quem já tinha os leitos, então, confirmados para a Covid pelo Estado. Obrigado. Com a palavra, o Jonas Tomazini. Obrigado pela contribuição, vereadora Eleonora. Acho que é importante fazer esse esclarecimento. Eu quero apenas aqui referendar o que disseram já alguns colegas na noite de hoje, cumprimentando a todos os vereadores, cumprimentando ao Leandro da TV Serra, que está fazendo essa cobertura, e a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que é importante nós colocarmos que na semana passada, se eu não me engano foi até no feriado, foi na quinta-feira, o governo do estado mudou os critérios para a adoção das bandeiras, que é a metodologia que ele encontrou no distanciamento social dito por eles, para poder, então, impor as medidas de restrição, que elas sejam maiores ou menores. Pelo que eu li em alguns locais, se não tivesse feito essa alteração nos critérios, nós teríamos permanecido na bandeira laranja, que era como estávamos anteriormente. Pois bem, eu acho que não é justo e não é correto alterar na quinta-feira os critérios para definir as bandeiras e 48 horas depois, no sábado, jogar as regiões, acho que são 4 regiões do estado, para a bandeira vermelha. Então, nós entendemos que se fosse para ser assim, teria que ter, primeiro muda-se o critério, aí conversa com os municípios, emite um alerta, principalmente para os municípios que trocariam de bandeira laranja para vermelha, que é onde a gente tem uma restrição maior, principalmente a questão do comércio, emite um alerta e aí sim, quem sabe na semana seguinte, caso os números continuem evoluindo de maneira insatisfatória, se discute esse assunto. Claro, conferindo muito bem a questão, por exemplo, do número de óbitos projetado, que já foi dito por colegas aqui, que é mais quase um exercício de futurologia do que qualquer outra coisa.
verificando a possibilidade de abertura de novos leitos que vai acontecer na nossa região já essa semana. E concluo, senhor presidente, dizendo que neste momento é muito importante nós mantermos a saúde da nossa economia. A pobreza também mata. A pobreza traz muito sofrimento. E isso é importante que nós possamos, que os nossos farroupilhenses, com dignidade do suor do seu trabalho, possam manter os seus empregos. E para isso, sim, se tivermos que adotar mais alguns cuidados que já estavam sendo feitos, que façamos dessa maneira, mas que nós possamos continuar com as portas abertas, com os devidos cuidados, para manter a nossa economia, para manter o funcionamento do nosso comércio, para manter os nossos empregos, porque vai passar logo, logo, esse momento que estamos passando, e a gente, então, que possa, dentro do possível, acabar tendo o menor impacto possível. O impacto já vai existir, ele já existe, mas que nós tenhamos a possibilidade de minimizar esse impacto para todos. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Com a palavra agora o vereador José Mário Belaver, aqui na tribuna. Boa noite, senhor presidente. Quero saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, saudar a TV Serra, através do Leandro Adamati, aos órgãos de imprensa que estiveram até há pouco tempo na casa, os funcionários da casa e os que nos assistem nesta noite. A minha preocupação, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado que nós estamos às vésperas de uma eleição. E quando tem eleição, é fácil dos candidatos prometerem que vão resolver o problema da saúde, da educação, da assistência, os prefeitos, os candidatos a prefeito, candidatos a vereadores, e a gente sabe que é difícil cumprir. Então, a população que fique alerta. Eu digo isso, senhor presidente, porque nós tivemos a campanha há 2 anos a governador. E o governador do estado atual era fácil, ele falava fácil, resolvia os problemas do estado, o ex-governador Sartori não tirava a bunda da cadeira, e nós estamos observando e assistindo nesse momento ao governo do Eduardo Leite. Eu digo isso, senhor presidente, porque ele toma uma decisão, um decreto, e da bandeira laranja passa a bandeira vermelha, aonde a região nossa da Serra, aonde que nós temos o maior município do interior do estado, sem consultar os prefeitos da região, vereadora Glória. É injusto que se faça isso. Decreta o fechamento dos estabelecimentos, das empresas, diminuir os funcionários, e sem consultar pelo menos prefeito da região com maior população, onde que não há registros, tantos registros de morte por causa do coronavírus. Eu só quero lembrar, deixar registrado, que ele dizia que na segurança, vou saltar por esse ponto da segurança, onde que o vice-governador é um delegado, o delegado Arnoldo, que ia resolver o problema da segurança. E na cidade de Caxias do Sul, nós temos, e isso não importa para o governo, será que ele não percebe que até a atual data, nós temos 54 assassinatos em Caxias do Sul. 15 de junho, não se passou 6 meses deste ano e tem 54 assassinatos. Muito mais de mortes de coronavírus. Só no mês de junho, que hoje é dia 15, 9 assassinatos. E não percebe que tem que ter segurança também, não só falar de coronavírus, colega vereadora Eleonora.
Imagina que a média de assassinatos em Caxias do Sul é um assassinato cada 40 horas. Isso está no jornal Pioneiro de hoje. Então, governador, antes de tomar essas decisões de fechamento de empresas, sem consultar os prefeitos da região e sem querer muito diálogo, pelo que se tem informações, que procure resolver o problema também da segurança, porque ele prometeu isso ali na campanha e infelizmente não está cumprindo com essas metas. Por isso que a população tem que ficar alerta e cobrar, sim, dos políticos que prometem e não cumprem com o que prometem em campanha. Também lamentar a reunião que foi realizada ontem às pressas, e aonde está a representante do município junto ao governo do estado, a deputada, que podia defender, sim, além da região, mas principalmente o nosso município. Não está num período de férias, tem que estar em atividade e defender a população onde foi eleita, senhor presidente. Que descaso com a população. Por isso que tem que cobrar, sim, de quando você está cumprindo um mandato e que esteja, sim, em atividade em defesa da comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Mário Belaver. Com a palavra agora o vereador Arielso Arcego. Senhor presidente, senhores vereadores, nós gostaríamos de falar primeiro da questão da REC Park, que é a cobrança do estacionamento. E nós ouvimos o prefeito Pedroso dizendo que quando estava em prefeito em exercício, assinou o contrato, mas não tinha lido. Por isso, o que ele determinasse agora é o que vai valer. É inacreditável. Porque se não tivesse assinado lá, na época do prefeito Clayton, se o Pedroso não tivesse assumido como prefeito, na época, ele ia dizer que não sabia o que tinha sido feito com a REC Park. Na verdade, o que nós estamos vendo é que a REC Park hoje começou a trabalhar. E o prefeito não fez absolutamente nada. Então tem que ir atrás. E mais, não adianta dizer não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ou vai mudar o contrato. A licitação foi feita. Então vai ter que ser mudado alguma coisa. Mas, pelas informações que eu tive hoje, nos lugares onde foi implantado agora o aumento do rotativo, foi cobrado estacionamento rotativo. E o prefeito disse na imprensa que não ia ser cobrado. Então não dá para ficar dizendo uma coisa, ficar colocando para as pessoas que não vai acontecer e surpreende as pessoas depois com a cobrança. Então, se isso foi visto, vereador, eu gostaria que fosse lá na administração municipal, visto com a REC Park, para que a população fique realmente sabendo o que está acontecendo. Vai ser cobrado ou não vai ser cobrado? Porque daqui a um pouco tu sabe que aquele local é a ampliação da Zona Azul, não coloca o ticket porque o prefeito disse que não ia poder valer a partir do dia 15, e aí começa a valer. Então essa é uma questão importante, até porque se gerou alguma multa nesse dia 15, que seja cancelado as multas, porque foi dito isto na imprensa, que não iria funcionar no dia 15. A questão do cemitério é inacreditável, vereadores, o que foi feito lá. Os vereadores que não tiveram a oportunidade de estar lá presente, a grande maioria esteve lá, é inacreditável. E não é só as últimas que foram feitas agora, as outras também. Quero agradecer o vereador Piccoli que me enviou as licitações. Não tive tempo de olhar ainda, vou olhar as licitações. Quero ver se dentro não tinha que ter lá a parte que faz lá, como é que é o acabamento lá, o reboco, né? Porque aquilo ali vaza tudo, gente. Vocês não imaginam o que é aquilo lá. As pessoas que nos ouvem aqui através da TV Serra, e as pessoas que, principalmente aqueles que têm os entes queridos lá nas gavetas, é inacreditável. Os vereadores tiveram como ver. E não vamos muito atrás de licitação, gente. Vamos colocar lá no memorial descritivo
que tem que ser feito assim, 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 e tem que ser fiscalizado, porque não colocar reboco não pode, não deixar um lugar para respiro não pode, e fazer tantas gavetas faz mais um pouco. Aproveita o material que tu está usando para poder refazer aquelas gavetas. E os caras fazem um orçamento de 16 mil reais, sendo que em 2018 já pagaram 24. E aí vai lá um e faz por 22. É claro, ganha aquele de 16 e faz uma porcaria do serviço. Bom, na questão, como passa o tempo da gente, na questão do fechamento, eu quero dizer que sou totalmente contrário ao fechamento. Que se nós formos no supermercado, por exemplo, olhar a quantidade de pessoas que tem dentro do mercado, porque é essencial, e quem pegou coronavírus lá dentro do mercado? Aí tu vai numa loja, vamos pegar aqui, vou citar o nome de uma loja que eu fui hoje, na Colombo, por exemplo. Uma loja grande daquele jeito, muito maior do que o mercado, inclusive, a loja é maior do que o mercado, tem que fechar. Mas isso, olha, vê se isso é justo, gente. Não é justo. Eu tenho pessoas da família, por exemplo, que estão paradas há muito mais tempo. Pega um fotógrafo, por exemplo, vai trabalhar onde? A minha filha, por exemplo, é fotógrafa, vai trabalhar onde? Cancelou todos os eventos que tinha. E ainda tem gente que diz, assim, mas é filha do vereador, mas daí se é filha do vereador, eu não tenho que sustentar mais ela tem o filho dela, ela tem a família dela. E aí eu vejo empresários solicitando 600 reais e querem falar dos outros. Gente que tem loja na cidade pedindo 600 reais. É uma vergonha. Mas o fechamento é outra vergonha. Eu não vou admitir aqui e acho que... E não adianta deixar uma ou duas lojas só abertas. Todo mundo tem que ficar aberto. Todo mundo tem que ficar aberto. E se precisar defender o prefeito, depois vamos todo mundo defender o prefeito, então. Porque se é uma união para uma coisa, tem que ser para todas. E as entidades têm que estar todas juntas. Porque hoje de manhã era um empurra. Vai para lá, vai para cá, liga para o outro, ninguém sabia o que dizer. Diz, deixa aberto e acabou o assunto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, demais presentes, me permita tirar a máscara, acho que pode, né, presidente? Bom, na verdade, o assunto hoje é o decreto ou a alteração do decreto municipal, né, que o nosso governador do estado mudou, né, a bandeira da nossa região. A questão da bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira laranja, ela não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é nós olharmos para o nosso comércio, olharmos para as nossas lojas, olharmos para as nossas academias e dizer que cada uma delas deve sim olhar para cada estabelecimento e ver se deve fechar ou não. E aqui a minha fala não é um descumprimento de uma determinação, mas nós temos que olhar um contexto um pouco mais amplo, né, do que uma determinação estadual. Cada município, e Farroupilha é um exemplo, vem tomando as suas precauções, tentando se adequar em si e também fazer com que cada estabelecimento, ou cada comércio, ou cada indústria consiga manter seus colaboradores e também sobreviver. Sabemos que a pandemia afetou a todos nós, a partir da pandemia seremos diferentes, as indústrias vão se transformar
o nosso meio de comunicação, ou os meios de comunicação estão se alterando também, mas tem um porém que eu acho que é mais importante do que tudo isso. A saúde, o nosso bem-estar, o nosso emprego, a nossa renda, ela não pode ser ou não pode estar à frente nem atrás de uma bandeira. Eu acho que a bandeira, ela é muito mais uma tentativa de obstruir ou encobrir uma incompetência que um governo, por exemplo, não consegue dar leitos de UTI suficientes para a nossa região, por exemplo. Então, é muito mais fácil a gente se esconder atrás de uma bandeira. Mas nós temos que olhar a bandeira do bom senso, a bandeira do trabalho, da renda. Esta é a bandeira que nós temos que olhar. E, infelizmente, uma determinação equivocada, eu vejo, porque foram mudados os critérios e os critérios, quem decide são quem? Alguém que está lá sentadinho, ou ouvem alguns técnicos em si, mas nós temos que olhar a bandeira da população. Esta é a melhor bandeira. Então, dentro disso, acho que foi um equívoco essa alteração feita pelo nosso governador, e espero, sim, que ele reveja, tendo em vista que, se isso não acontecer, não só Farroupilha e sua região, mas o cidadão, ele vai ser acometido não do vírus, da doença psicológica, da perda do seu emprego. E não existe bem mais danoso do que o mal psicológico. Então, lamentamos essa decisão, mas volto a ressaltar. A bandeira da sobrevivência é mais importante do que qualquer bandeira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Essência. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhores vereadores, permita-me, senhor presidente, retirar a máscara, até porque a máscara nos embacia os olhos, o óculos aqui vira uma coisa terrível. Saudar a todos os colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que permanecem ainda aqui conosco, pessoal da imprensa, TV Serra, como faz todas as semanas, levando não somente o áudio, mas a imagem do que é a sessão de vereadores para toda a comunidade farroupilhense. Queria saudar o esposo da vereadora Eleonora, o seu Luiz, que está aqui, e também a Maura. A Maura, apesar de que Maura, eu não sei se é os meus 90 anos, mas daqui eu não a reconheci. Talvez seja a questão idade e visibilidade também já limitada. Bem, a questão Farroupilha. Uma das coisas, gente, que a gente tem que fazer é se posicionar. Eu quero dizer de que ontem, quando eu ouvia e era questionado e eu respondi da forma como sempre respondi. Não sei. Pelo menos fui verdadeiro. Quando cheguei num estabelecimento e a pessoa narrou o que ela passou para reabrir o seu estabelecimento. Ela teve que recorrer a economias da família
para se adequar a, no mínimo, trazer de volta aquelas pessoas que já eram pessoas que, mesmo não vivendo na sua casa, mas eram a expressão da extensão das preocupações do que acontecia também na sua casa, aonde estavam limitados, porém sem ter renda tanto quanto aquele estabelecimento que proporcionava a garantia da dignidade deles. Ao reabrir, eles imaginaram que a vida deles estava já voltando ao normal. Quero dizer aos senhores, se dificilmente eu saio à noite, mas quem sai à noite, dá uma passadinha por Farroupilha, logo que começa a anoitecer, vocês percebem o quanto Farroupilha está reclusa dentro das orientações que são repassadas. Finais de semana, Farroupilha está quase que deserta. E durante a semana, tem pessoas, tem empresários que, se retornar o fechamento, mesmo que temporário, para alguns será definitivo. Quero dizer de que a opinião deste vereador é de que, assim como foi dito nesta tribuna por várias pessoas, e eu assino embaixo, que se o senhor prefeito tomar esta decisão de não permitir que alguns fechem por definitivo, eu estou solidário a ele. Não fecha, prefeito, porque se fechar, Farroupilha corre o risco de amanhã pagar um preço muito maior. E há não muitos dias atrás nós ouvimos, ainda por época da comissão que estudava o caso do ex-prefeito, hoje impeachmentado, de que ele foi até Brasília e viria o que fosse necessário na hora que fosse para Farroupilha. Quem sabe o nosso atual prefeito fale com o ex-prefeito e peça para ele para buscar aquilo que prometeram para ele quando prefeito. Quem sabe seja a solução. Aí não será uma política de obediência total a um governo que está fadado ao insucesso, quem sabe por ser mal assessorado também nessas decisões, para mim, ainda precipitadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O vereador Tiago, com a palavra o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e todos que nos prestigiam aqui nesse momento. Vou ocupar o espaço, então, primeiro para pedir desculpas àquelas pessoas que me convidaram, aquelas pessoas que gostariam que eu estivesse presente ontem na reunião do Sindilojas, né, para colocar a nossa opinião, a opinião de um médico, de um vereador, sobre tudo isso que tem acontecido, mas, infelizmente, no dia de ontem eu perdi uma pessoa muito próxima de mim e eu não pude me fazer presente na reunião. Mas não posso deixar a minha opinião aqui, porque as coisas ainda estão acontecendo e nada foi tomado de medida de recuo
diante do município de Farroupilha, e é nesse sentido que a gente tem que permanecer. Mas eu quero, para que vocês entendam aqui, conversar um pouquinho sobre dados, sobre o vírus, sobre a medicina propriamente dita. E quero dizer aqui que, num primeiro momento, quando a gente, lá atrás, em meados de março, fez o lockdown, nós tínhamos o principal objetivo de formular as políticas públicas necessárias de enfrentamento ao coronavírus e tentar isolar eles. Isolar o vírus, isolar a cidade do vírus. Eu gostaria de comunicar aqui, que já é sabido por todos, esta batalha nós perdemos. Né? Esta batalha nós perdemos. Nós não conseguimos isolar o município, a região. O vírus só não entrou no nosso município, como praticamente 70% dos bairros hoje têm pessoas contaminadas pelo vírus. Né? Ele está no São José, ele está no bairro Industrial, ele está no São Francisco, ele está no São Luís, ele está no centro, ele está na linha Eli, ele está no Jansen, ele está em todos os bairros. Então, nós não temos mais como isolar eles. Dito isso, nós temos que enfrentar o vírus agora. Né? A gente tem que ter esta coragem, esse discernimento de enfrentar o vírus. Como que nós vamos enfrentar o vírus? Nós já sabemos enfrentar o vírus. Né? A ciência já nos ensinou. A gente tem que manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar álcool gel frequentemente e nos proteger com máscaras. Em alguns trabalhos específicos, as pessoas usam vestes, luvas, botas, outros nem tanto. Né? Então, eu gostei da fala do vereador Arielson, talvez mesmo não tendo embasamento científico, mas é um sentimento, mas isso tem embasamento científico. E aqui eu quero fazer um registro, tá? Aquelas pessoas que dizem, Tiago, tu é médico, como é que tu está defendendo, tu não está defendendo a vida? Eu digo, eu estou defendendo muito a vida. Justamente por defender a vida, é que eu quero que as pessoas saiam de casa e vão trabalhar. Porque não tem nada comprovado de que as pessoas ficando em casa, a coisa vai melhorar. Muito pelo contrário, como o vírus já está em toda a cidade, nós vamos nos contaminar mais em casa. E aqui eu faço um pedido para a população, porque nós já sabemos nos cuidar na rua. Quantos por cento das pessoas que buscam a UPA estão na rua? 0%. Quantos por cento das pessoas estão trabalhando? Buscaram atendimento com coronavírus? Poucos. A grande maioria está em casa. A grande maioria está em casa, vem dos domicílios. A gente não está sabendo se cuidar na nossa casa. E eu peço para a população, você já sabe se cuidar no seu trabalho, você já sabe se cuidar na rua, você já sabe se cuidar no transporte urbano, você não aprendeu ainda a se cuidar em casa, que é onde a gente relaxa. Onde a gente faz uma janta e todo mundo fica sem máscara, faz uma aglomeração e o vírus está se disseminando. Onde a gente reúne a família, 15, 20, num domingo, todo mundo sem máscara, se abraçando, e a gente está se contaminando. Nós estamos nos contaminando em casa, gente. Por que não vamos trabalhar, então? Aí vem um cidadão sem conhecimento nenhum, que eu nem conheço o cidadão, e começa a implantar um monte de regra que não faz sentido. Minha madrinha Rita Bergman, que me trouxe para a política, ela deve estar mal assessorada, não é possível. Não é possível que a base para prevenir o vírus é evitar a aglomeração, e aí nós temos uma lei, eu quero espaço de líder, nós temos uma lei que faz com que os bancos fiquem abertos das 11 a 1. Mas que absurdo isso! Os bancos têm que ficar abertos das 9 da manhã às 6 da tarde agora, para diminuir os espaços e fazer... As lojas, eu não quero que as lojas fiquem abertas, eu quero que elas abrem às 7 da manhã e vão até às 8 da noite. A minha proposta é expandir o horário de todo o comércio, de todos os consultórios médicos. Nós atendíamos 10 pacientes em 2, 3 horas. Espaço de liderança, vereador Tiago. Hoje a gente atende 10 pacientes em 5, 6 horas. Os restaurantes, me diz alguém, o Arielson falou bem aqui, quem é que foi contaminado num restaurante aqui, com todas as anotações que tinham? Tem um exemplo, se me digam, porque eu, que estou junto ali, eu não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Quem é que é o médico, o cidadão, que diz que o shopping tem que abrir das 2 da tarde às 6? Entulhado de gente, das 2 da tarde o shopping tem que abrir 24 horas. Ele não tem que fechar mais. Nós temos que trabalhar, porque nós trabalhando, nós estamos nos protegendo, sabiam? A gente está se contaminando em casa, eu não paro de repetir isso.
E eu quero dizer aqui também que, independente de qualquer coisa, gente, quando eu saio para casa todo dia, quando nós saímos para casa todo dia, a gente pode ser assaltado. A gente pega o nosso carro e pode sofrer um acidente de trânsito. A gente entra no nosso trabalho e poderemos sofrer um acidente de trabalho. A gente pode se estressar com algum cidadão e sofrer um infarto. A gente tem todos esses riscos. Mas estes riscos, eu, cidadão, Thiago Brunet, acho que esses riscos são pequenos perto do ganho que eu tenho de ter a honra e a dignidade do meu trabalho, de ter a honra e a dignidade de ter o meu dinheiro para sustentar minha família. Essa escolha tem que ser minha, não do Estado. O Estado tem que nos proporcionar infraestrutura, o Estado tem que nos proporcionar leitos de UTI, médicos, enfermeiros, técnicos. O Estado tem que nos dar suporte de estrutura. O direito de ir e vir, o direito de trabalhar, quem decide sou eu. Se eu não me sinto bem, se eu não quero trabalhar, eu não vou. Agora, se eu quiser, eu preciso ir. É meu direito. Então, gente, a gente sabe, fazendo uma outra analogia, se a gente for daqui a Porto Alegre de carro e a gente calibrar os pneus, botar gasolina, respeitar as placas de trânsito, andar a 80, nos cuidar, a gente tem a certeza que vai chegar em Porto Alegre? Não temos a certeza. Mas que aumenta a chance de chegar se a gente respeitar as regras, aumenta. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que evitar aglomerações, respeitar o distanciamento social, usar máscara, usar álcool gel e, acima de tudo, que eu não tenho visto ninguém falar, melhorar a nossa imunidade. Tomem vitamina C, tomem zinco, tomem vitaminas, tomem bálsamo de alemão, se for o caso. Melhorem a sua imunidade, porque a gente sabe que o vírus, ele também tem mais letalidade em quem está mais imunodeprimido. As 4 pessoas que morreram aqui no município, gente, não precisa ser médico. As 4 pessoas estavam aonde? Estavam trabalhando? Estavam na rua? Estavam na escola, no transporte público? Não, estavam em casa, porque eram cidadãos, velhinhos, acamados. Estavam em casa. Se nós estivermos ainda com o pensamento de que uma casa de alvenaria vai nos proteger da menor partícula que existe da matéria viva, nós estamos enganados. Mas não tem cabimento uma coisa dessa, gente. O vírus está por todos os bairros da cidade, nós não temos mais como fugir deles. Nós temos que enfrentar o vírus, diminuir a chance deles não se contaminar. Então, fica o recado, fica a minha fala, a minha repúdia com relação ao ato do governador e pedir, de forma, como sempre fiz, respeitosa, que o governador reavalie o seu pedido, o seu ato, o seu decreto e faça com que os municípios tenham liberdade, não através de ameaça, de dizer que o prefeito vai ser responsável caso acontecer alguma coisa, não. Deixem ter liberdade, né? Que sejam mais técnicos, que sejam mais científicos do que simplesmente assim, acordar e dizer assim, o shopping vai abrir das 2 às 6, como se das 2 às 6 o vírus dormisse. Uma boa noite. Obrigado, vereador Thiago Brunet. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas, imprensa, Leandro da Mata e Becerra, Rádio Miriam, espaço já saiu. Tiago, parabéns pela sua fala. Você foi cirúrgico. Bom, você é médico, né? Você foi... Olha, a tua conversa não precisaria mais ninguém falar hoje à noite aqui. Não precisaria mais ninguém falar. E quem está ouvindo, entendeu a mensagem que o senhor deixou aqui nessa tribuna. Só no que o senhor disse de fechar o comércio e abrir dos bancos, por exemplo, com horários diminuindo os horários, devia abrir 24 horas.
Eu fui numa lotérica hoje, tinha uns 15 na minha frente. Tinha uns 15 na minha frente. Então, realmente, eu acho que se Garibaldi tem problema, se Gramado tem problema, Farroupilha não tem problema, só que sendo um caso. Então, Farroupilha continua. Vamos cuidar lá. Agora, 49 municípios ser penalizados, por causa talvez de um município que cresceu, o Corona. Eu estava dizendo primeiro no espaço, eu pedi uma parte para o Sandro Trevisan. Imagino vocês fechar 15 dias o comércio, falando de Farroupilha, sabe? E disse primeiro que Farroupilha não vive sozinha. Mas vamos pegar só a Farroupilha. Quanto dinheiro, mas quanto dinheiro mesmo o município vai deixar de recolher de impostos, o Estado e o governo federal? Imagina só. O governo mandando dinheiro para tudo que é lado, o governo federal, o Estado, o vereador Cada Festa, está mais quebrado. Pelo amor de Deus, não tem condições de mandar um leite para Farroupilha. Não tem dinheiro. Então, o Estado não dá para esperar nada. Nada mesmo. O decreto do governador é para 15 dias. Ele pode ser modificado daqui a 8 dias. Daqui a 8 dias. Porque cada semana, agora todo sábado, eles fazem um levantamento. Quem sabe, e tomara que volte para a bandeira laranja. O ele vem dizer que vai para a bandeira preta, não sei. Estava falando primeiro, a minha fala, aonde quantas pessoas, milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas morreram nas filas de grandes hospitais, nos corredores. Por falta de um leito, por falta de um medicamento. E os médicos, enfermeiros, doutora Leonora, se quebrando dentro dos hospitais, que nem está acontecendo agora, e o hospital não dava condições de trabalho. Será que os governos só notaram agora? Ninguém esperava essa pandemia. Mas todos os hospitais nossos estão quebrados no Brasil. Mas nenhum governante pensou, não, vamos começar a botar dinheiro nos hospitais. Sem pensar nessa praga que tem aí hoje. Muitos hospitais, que nem aconteceu aqui em Farroupilha, por má gestão, logo no passado presente. Má gestão. Outros quebrados por outros motivos. E os governantes? Governo federal? Isso não vem de agora do Collor? Vem desde o Collor, de Sarney, de Lula, de Dilma. E agora com o Bolsonaro, que eu votei nele. Todo esse dinheiro que eles estão repassando, esses R$600, R$1.200, R$1.800, não precisaria estar passando. Não precisaria. Se tivesse leitos suficientes e hospitais equipados, estaria todo mundo trabalhando e sobrando leitos. Sobrando leitos. Mas, agora, com todo essa dinheirama que vem vindo lá de cima, Arielson, realmente, eu tenho a lista aqui, ó, acho que todos vocês têm a lista, de todos os farroupilhenses que estão recebendo. Tem nomes lá que a gente não sabe quem é, conhece a pessoa e não sabe, não dá para julgar. Mas eu vi nomes aí, gente, que eu teria vergonha. Teria vergonha de buscar R$600. Que não precisam. Com toda a dificuldade, mas não precisam. Mas tem gente que se aproveita. Se aproveita da situação, daquelas pessoas que realmente não têm o que colocar na mesa amanhã, hoje à noite,
e eles vão lá na caixa buscar R$600. Concluindo. Então, o que eu peço, e não adianta, espaço de liderança, senhor presidente. O governador... Espaço de liderança ao vereador Josué Paes e Filho. Obrigado, senhor presidente. O nosso governador Eduardo Leite, não sei onde é que ele foi buscar isso na quinta-feira. Eu vi aqui a doutora Leonora falando, doutor Tiago, sou médico, previsão de óbitos. Não sei onde é que foram buscar isso aí. Não sei onde. E ele disse hoje, a media na RBS, que não tem negociação. Tem diálogo, mas não tem negociação. Então, pode todos os prefeitos de todo o Rio Grande do Sul lá, tomara que eu esteja enganado, mas ele não vai mudar nada. Vai ficar fechado sim. Infelizmente. Só que após os 15 dias, muitas lojas, muito comércio, muitas indústrias, consultórios médicos, que a doutora Leonora falou, se ficar 15 dias, não tem como. E daí? Como é que fica? Como é que fica a situação? Eu ouvi também aqui, e não é uma crítica, é muito bonito fazer reuniões, chamar a população, as entidades, né? E depois, quando chega na hora, o presidente das entidades dizer que está em cima do muro, que cada um tem que tomar a sua decisão. Quer abrir, abre, quer fechar, fecha. Espera aí. Se eu sou presidente de uma entidade, eu vou dizer, vamos abrir ou vamos fechar. Ou senão nem faz reunião. Mas eu vi um presidente hoje de uma entidade dizendo que está em cima do muro. Aí um abre, o outro não sabe se pode abrir, o outro não sabe. Aí vem a ameaça do governador do estado, em cima do prefeito do município. Né? Isso não dá nada. Prefeito Pedroso, esse vereador aqui vai bater o martelo junto com o senhor se precisar, para não fechar o comércio. E vamos ver se ele vai punir todos os prefeitos da nossa região aqui de Caxias do Sul. Vamos ver se ele tem o roxo mesmo lá para punir todo mundo aí. Vamos ver. Interessante que lá na região sul, nada contra. Está funcionando tudo beleza, tudo tranquilo. E a região da Serra, que não fez nada até agora, nada, não fechou um buraco numa estrada, se quiser, o bonitinho está lá, que é o nosso governador. É muito simples dar um canetaço. Vamos fechar tudo para 15 dias. Bem fácil. Eu acho que o governador está sendo, presidente, um irresponsável, ou um mal assessorado, ou alguma coisa contra a Serra Gaúcha. Só pode ser, que não tem outra. Será que ele conhece Farroupilha? Ele sabe qual é a situação de Farroupilha? Como é que está hoje? Com o corona? Sabe. Tem 4 óbitos. A doutora falou que agora falaram em 8. E o Tadeu falou aqui, um ente querido nosso, um grande amigo nosso aqui em Farroupilha, uma pessoa respeitada, respeitadíssima. Se não é o vereador Tadeu, estava no óbito coronavírus. E o Tadeu conseguiu reverter a situação, Tadeu. Então não seria 4, seria 5. Seria 5. Então, esses cálculos que estão fazendo aí, me desculpa. Agora tudo é corona. Morreu de corona. Kiko morreu agora, morreu de corona. Morreu de corona. Estava lá na cama, na tribuna, puf, no chão, morreu de corona. Parar disso aí. Vamos deixar as pessoas realmente trabalhar e vamos se cuidar. E mais um decreto, seja ele municipal ou estadual, ele não tem que notificar ninguém.
tem que fazer o decreto e valer. Uma minoria, poucas pessoas, andam na rua sem máscara. Essa pessoa devia ser presa e mandar ficar em casa os 14 dias, a quarentena. Mesmo se não tem nada, mas estava sem máscara na rua. Por essas pessoas que toda a sociedade paga. Tem estabelecimentos e não tem lá o aparelho para tirar a temperatura. Não tem. Eu já fiz essa prova. Não tem. E daí? Vamos ser justos? E o governador, tenho a certeza absoluta que ele não vai voltar atrás. Tomara que eu esteja enganado. Mas ele vai pagar por isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. Com a palavra agora a vereadora Eleonora Broilo, espaço de liderança. Então, assim, primeiro, vereador Kiko Paese, eu concordo com o senhor, eu também acho que o governador não volta atrás. Eu também acho, tenho essa impressão também, de que ele não vai voltar atrás. Tomara que eu também esteja errado, tomara, e que ele reconsidere tudo isso, né? Que ele procure um embasamento científico adequado, né? Que pare com achismos e que ele se baseie em fatos reais de cada cidade, né? Bom, mas enfim, eu recebi agora faz 15 minutos, uma postagem num grupo de médicos que diz o seguinte: Rio de Janeiro tem 64% de ocupação de UTIs no estado. Menor taxa desde o início da pandemia. Vamos considerar que o Rio de Janeiro e São Paulo tiveram a maior taxa de óbitos desde que começou a pandemia, o que foi registrado. Agora, de repente, o Rio de Janeiro está com muito leito desocupado, de Covid-19 desocupado. Aí a gente pode aferir algumas coisas, que de repente os dados não foram exatamente aquilo que eles passaram. Porque até poucos dias atrás, o Rio estava numa situação terrível. Tinha pacientes no chão dos hospitais, não tinha leito em UTI, estava terrível. E agora nós estamos com uma situação de 64% de leitos ocupados. Que bom, graças a Deus, parece que a coisa está entrando nos eixos, pelo menos nessas cidades onde foi que o caos foi pior. Aí eu me pergunto, né? Olha bem, se no Rio de Janeiro, onde a taxa de mortalidade foi alta, altíssima, eu não me lembro quanto foi, não adianta que agora eu não vou me lembrar. E juro que não é Alzheimer, mas não me lembro da taxa. Não houve como eles fazerem uma projeção do número de óbitos? Como é que eles vão fazer uma projeção do número de óbitos para Farroupilha? Né? Vereador Tiago, como é que vão fazer uma projeção do número de óbitos? Né? Não tem nem como fazer projeção do número de infectados. Não tem como fazer. Né? E uma coisa que o vereador Kiko falou, tem lojas que não estão cumprindo. Eu já precisava de um eletrodoméstico,
e estive numa loja bem central, que eu não entrei, né? Porque havia um menino na porta da loja, havia uma fila, claro, e um menino na porta da loja, medindo a temperatura com um termômetro de mercúrio. Ele passava um paninho com álcool gel, o mesmo paninho para todo mundo, entregava o termômetro ainda úmido, e as pessoas dele botavam embaixo da sua axila. Tu quer uma fonte maior de contágio do que essa? Então, é um absurdo. E quando chegou na minha vez, eu já vou encerrar, quando chegou na minha vez, eu disse para o menino, eu disse, olha, eu não vou deixar tu colocar um termômetro axilar em mim. Aí ele disse, existe um decreto que a senhora tem que deixar. Eu digo, não, meu filho, o decreto eu conheço muito bem. O decreto eu conheço. Eu não sou obrigada a te deixar colocar um termômetro axilar. Se tu tiver infravermelho, sim. Mas não, esse é axilar. Então a senhora não pode entrar. Eu digo, tudo bem, tchau. Foi embora. Então, né, às vezes é um pouco exagerado, né? Mas eu acho que os termômetros de mercúrio têm que ser abolidos totalmente. Tem que ser abolido. Vereador Fabiano, líder do governo, por favor, fale para colocarem, quando tiver um novo decreto, sobre isso. Tem que ser abolido o termômetro de mercúrio. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. Eu tiro a máscara porque eu estou no meu cantinho do acrílico aqui. Então, bom, uma brincadeira para a gente distrair um pouco, porque fica tenso aqui. E voltando nessa questão, assim, uma das coisas que a gente tinha dito, seguindo a ideia do vereador Tiago Brunet, era, por exemplo, assim, na questão dos restaurantes. Os restaurantes, eles atendem uma pessoa por vez. Quer dizer, cada funcionário que está ali pega uma pessoa e atende. Isso vai uma quantidade de tempo. Outra coisa que deveria ser analisado é a quantidade de intervalo. O intervalo de almoço deveria ser estendido. Estendida a quantidade de atendimento das lojas para possibilitar, de repente, não deixar todos os funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Uns começam antes, outros vão depois. Isso faz com que estenda o período e não encurte o período, aumentando o intervalo dos restaurantes, que dá possibilidade deles atenderem individualmente, atenderem mais pessoas, porque é estendido esse período. Eles vão conseguir atender mais pessoas, conseguindo manter todos os critérios de afastamento, e tudo funciona da maneira mais interessante possível. Algumas coisas. Outras coisas que eu vejo aqui em Farroupilha, por exemplo, buscar, né, eu vi uma pesquisa feita pela USP, outra pela Universidade do Rio de Janeiro e algumas outras universidades, dizendo que a quantidade é aproximadamente 15. Tem alguns que colocam 7, outros 20, mas dá ali em torno de 14, 15 pessoas que são casos não identificados e que tiveram no corona. Linguajar bem simples. Passaram o corona, eles estiveram com esse vírus e não foram casos registrados. E aí tu vê a taxa de letalidade chegando ali nos 4% de letalidade. Aí nós pegamos Farroupilha com 350 casos, 4 óbitos, isso ali dá um pouco mais de 1%. Se tu multiplicar isso por 15 pessoas que pegaram o vírus, tá, e não foi registrado, então nós temos aí 15 vezes mais a quantidade de pessoas que pegaram esse vírus. 350, 15, dá aproximadamente 5 mil pessoas. Se nós trabalharmos com a ideia de que 5 mil pessoas já foram contaminadas em Farroupilha, só isso não foi registrado, porque várias pesquisas indicam isso, a gente tem ali uma taxa de letalidade de pessoas que já estavam na cama, enfermas, de aproximadamente 1 para cada 1.000. Quer dizer, mais de 1 para cada 1.000, porque chega perto de 5 mil pessoas já contaminadas, que eu acredito que em Farroupilha é isso ou mais. Na minha opinião, que não sou médico, fico lendo bastante a respeito disso, eu gosto da estatística ali, é um assunto que chama atenção. Aí, então, pessoal, cuidado
andar de carro nessas ruas podres, nessas avenidas que a gente tem, porque é muito mais perigoso daqui a pouquinho andar de carro, hein? Cuidado. Cuidado que é perigoso andar de carro. Um pouco um buraco desses aí, se não tiver com o pneu bem calibrado, tipo, tu pegar aquelas crateras que nós sempre temos aqui na nossa região ali, se torna mais perigoso estar andando de carro do que estar em contágio com corona. De novo, com todo o respeito que a doença tem. Mas se tu olhar a taxa de quantidade de pessoas que tem aqui, esses números, e tu for atrás dessa previsão feita por universidades conceituadas como a USP, as contas não fecham. Respeita-se sim, e nós vamos ter ali na frente, nós vamos ter uma certeza bem grande, que é em função da quantidade, porque a estatística não mente, a gente sabe a quantidade de óbitos que teriam normalmente no país, e logo aí na frente a gente está fazendo essa análise. Então, ali na frente a gente está fazendo isso, mas esses números aqui em Farroupilha, que graças a Deus, eu espero que a nível de país seja isso, e que a gente esteja mesmo sendo um pouco ludibriado em função de mídia, e que realmente seja isso, mas aqui em Farroupilha, nesse sentido, levando em consideração esses aspectos, a gente está bem, está muito bem. Então, esse fechamento do comércio, assim, de novo, fiscalização. De novo, eu quero ver o que vão falar dos automóveis que nem limite de velocidade no país tem. Nem limite, sendo que é proibido andar mais de 120, nas melhores, 110 nas melhores rodovias. Então, quero ver a retomada em função disso, se dá nenhum outro aspecto, como na questão de acidente de trânsito. Mas, terminando, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado isso, que Farroupilha, nesse sentido, pela quantidade, em função de todo esse problema, que de forma alguma a gente quer ele, mas nós estamos bem. E esse fechamento total do comércio é um equívoco. Eu acredito sim que tem que ter a cobrança, tem que ter a fiscalização, que nem o Kiko falou, terminando, senhor presidente, que nem o Kiko falou, não está cumprindo as regras, tá? Penalizado por isso, mas aqueles que estão cumprindo estão sendo penalizados, isso não pode acontecer. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Antes de nós encerrar a sessão ordinária dessa noite, eu peço ao primeiro secretário, o vereador... Tem mais alguém que queira falar ou não? Então, eu peço ao vereador, primeiro secretário, Ariel Soárcigo, que faça a leitura do ofício que amanhã a gente vai encaminhar ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pedido de reconsideração ao decreto-lei, onde que passou da bandeira laranja para a vermelha. Então, eu peço ao vereador Arielso que faça a leitura do ofício. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaria que também o senhor presidente me permita cumprimentar a Maura, minha vizinha. E temos então, excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, ofício número 226/2020, Farroupilha, 15 de junho de 2020. Senhor governador, honra-nos cumprimentá-lo na oportunidade que viemos, através desse, solicitar a reconsideração da decisão do Executivo Estadual de passar o município de Farroupilha de bandeira laranja para a bandeira vermelha, no âmbito do sistema de distanciamento controlado de que trata o Decreto Estadual número 55.240/2020 e da aplicação das medidas sanitárias de que trata o Decreto Estadual número 55.310/2020. Convém ressaltar que nossa cidade adotou de forma pioneira todas as medidas de prevenção e enfrentamento à epidemia do Covid-19, com diversos decretos municipais que regulamentam o tema. Foram adquiridos milhares de testes rápidos, criada a Central de Atendimento ao Covid-19, a Central de Referência do Covid-19 e a Central de Monitoramento Covid-19. Assim, não havendo registro de óbitos por coronavírus no mês de junho, e dos casos dos pacientes com doença ativa, neste mês, apenas 6% necessitam de internação hospitalar, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda, conforme portaria número 1502, de 8/6/2020, foram habilitados 5 novos leitos de UTI para a Covid-19.
sendo que estes serão colocados em funcionamento em 16 de junho de 2020, aumentando a capacidade de internação de leitos de UTI adulto em 50%. Sendo assim, solicitamos a reconsideração da decisão que classificou o município de Farroupilha como bandeira final vermelha, na região de Caxias do Sul. Colhemos ensejo para externar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vai assinado pelo presidente Fernando Silvestrin e por todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielso Arcego. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.